Opa, boa noite, pessoal. Tava só esperando eu entrar aqui, né? Fala, Ezequias Silva dos Santos, tudo bem? Aqui quem fala é Rony Paixão, né? Vamos ver aí o pessoal entrar na live aí para começar a fazer aí, né? Esse bate-bola aqui, esse bate-papo sobre RCP, né? Sobre PCR, trocar informação, trocar conhecimento aí com os senhores, né? Falar um pouco aqui do que eu sei, né, um pouco do que eu aprendi aqui para compartilhar esse conhecimento que é tão importante, que pode salvar a vida, né? Os números aí mostram pra gente que quando a pessoa recebe uma compressões cardíacas aí em menor número de minutos possível, ela tem mais chance de sobrevida. Então, inclusive é um assunto que deveria ser matéria em sala de aula. Nós que somos socorristas, a gente sabe disso, a importância dessa manobra, né? E não é só nós que somos socorristas que devemos saber sobre essa manobra. Muitas pessoas têm que saber, né, sobre isso, sobre essas manobras que podem salvar vida, né? E também foi criada agora esses tempos, não sei se vocês estão acompanhando, foi criada a lei Lucas, né, que é uma lei que obriga todas as creches, escolas de nível fundamental, essa lei ela obriga as pessoas a ser capacitadas em primeiros socorros, né? A lei Lucas foi criada a partir da morte do menino, que se chamava Lucas, que se engasgou, né? E teve uma obstrução de vias aéreas ali, posteriormente entrou em uma PCR e nada foi feito, e esse garoto foi a óbito. Então foi criada essa lei Lucas, que em alguns lugares do Brasil ainda não estão sendo aplicadas, não estão sendo seguidas, né? Mas eu espero que essa lei possa se abranger e as pessoas possam acatar essa lei, porque estamos falando de vida. Um abraço aí, Helder Rodrigues, Alisson Barros. Então, pessoal, vou falar com vocês hoje sobre RCP, PCR, IAM, OVAC, CABDE, né? FVTV, SP, TV, assistoria. Então, os nomes complicados aí para quem não conhece, né? Mas quem é da área aí sabe tudo isso que eu falei, o pessoal sabe. Então, pessoal, RCP, o que é RCP? RCP é ressuscitação cardiopulmonar, né? RCP, ressuscitação cardiopulmonar, muitos conhecem como reanimação também, não está errado, tá? Reanimação ou ressuscitação é o mesmo significado, tá? Ela é aplicada quando se tem uma PCR. O que é a PCR? É uma parada cardiorrespiratória, né? Tu só vai aplicar uma RCP, um paciente que está com uma parada cardiorrespiratória. E o que é a parada cardiorrespiratória, né? A parada cardiorrespiratória é a perca do movimento natural do coração. E com isso, o coração para de bombear sangue para o corpo todo e para de oxigenar o sangue para os órgãos nobres, né? Cérebro, pulmão e os outros órgãos demais, tá? E se nada for feito, né, a partir do momento que o paciente para ter uma PCR e nada for feito, esse paciente vai morrer. E a gente tem um número que cada 1 minuto que esse paciente perde sem atendimento, após a PCR, cada 1 minuto que ele perde 10% de chance de sobrevida, né? A partir dos 4 minutos, né, já começa a morrer os órgãos nobres. E após esse paciente, após os 4 minutos, ele pode voltar com grande chance de voltar com sequelas, né? Então o tempo nessa situação é vida. E dificilmente alguém vai ser atendido, né, em 2, 3 minutos.
Isso só acontece quando tem alguém que sabe fazer as manobras que está de por perto, né? Geralmente até deslocar a ambulância da base, né? Tem a questão do cara, ó, eu tô aqui com o paciente que tá sem respirar, tá inconsciente, vai ligar para a regulação vai passar a situação pro socorrista, o socorrista vai deslocar até o local e nesse momento se perdeu muito tempo, né? Então por isso que os protocolos sobre RCP, eles tanto instruem pessoas leigas, ou seja, pessoas que não conhecem nada sobre o assunto, pessoas que não são profissionais, né? Quando o American Heart Association fala lá sobre os socorristas leigos, né? Socorristas leigos são aqueles socorristas que tiveram só apenas aqueles treinamentos para fazer o suporte básico, o SBV, né? Então, vamos fazer o atendimento. Vou falar aqui para vocês. Eu falei que isso é RCP, PCR, né? E muita gente acaba confundindo o IAM, né? Dizendo, o IAM, o paciente está com IAM, já vou fazer massagem, já vou fazer compressão, né? Alguns chamam de massagem, mas o certo é falar compressão cardíaca, né? Então, IAM, o que é IAM? O IAM significa infarto agudo no miocárdio. Ou seja, esse paciente, ele está tendo um problema cardíaco, né? Está tendo uma arritmia, porém ele não está em parada. Esse paciente está muitas das vezes andando, conversando, né? Esse paciente ele vai estar com uma agonia no peito, vai sentir uma dor, um aperto no peito. Essa dor vai irradiar para os membros, da maioria das vezes para o membro esquerdo, né? E ele vai sentir um desconforto, uma sensação de morte. Ele vai deitar, não vai conseguir respirar, né? Esse paciente vai estar fazendo IAM, ou seja, ele não está em parada cardiorrespiratória. Mas se ele não for rapidamente para o hospital e não for feito medicação, não for tratado, aí sim esse paciente vai passar para uma parada cardíaca, né? Uma PCR, parada cardiorrespiratória. Por que a PCR? Porque para o coração, para o pulmão. O coração parou, tudo parou, né? Então, às vezes, o paciente parou de respirar, o coração pode estar bombeando. O paciente está numa parada respiratória, né? Então a PCR, que é parada cardiorrespiratória, é quando o coração para e os demais órgãos também irão parar, porque sem o coração os demais órgãos não são nada, né? Vou falar aqui para vocês sobre, fiz alguns tópicos aqui, né? Vou falar também sobre o RCP em bebê, que é o lactente, né? Criança, adulto. Isso no suporte extra-hospitalar. Se for uma equipe avançada após a paciente com a vias aéreas definitiva, que é o paciente que foi entubado, né? Já vai mudar o protocolo. Eu vou falar aqui para vocês só o que nós socorristas fazemos. Eu não vou falar para vocês a parte da medicação, que não é meu dever, não é meu papel falar sobre a parte da medicação, que isso aí já é com o médico, o enfermeiro, e eu sou apenas um socorrista, né? Mas também é feito medicações para esse paciente que está em PCR. Eu vou falar também de PCR em trauma, né? Vou falar sobre o uso do DEA, sobre a tricotomia, uso do DEA em paciente molhado. Vou falar para vocês o que é o CABDE, né? Vou falar aonde tu deve fazer, a compressões torácicas nesse paciente, o local, né, do corpo, aonde tu deve comprimir, né? Eu vou falar essas coisas para vocês. Vou falar sobre os números, sobre as estatísticas. Eu acho até melhor começar aqui pelos números, né, que vocês veem que é alarmante o número de doentes cardiopatas e alarmante o número de pessoas que não sabem nada sobre o assunto. E pessoas essas que poderiam salvar uma vida se tivesse essa informação. Esses números e esses protocolos que eu estou falando aqui para vocês, eu estava lendo o SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui no Brasil, né? Eles lançaram o protocolo dele agora, 2020, atualizado. Então eu tô usando eles como base, tá? Para quem quiser, depois eu posso enviar para vocês. É o SBV 2020, né? Sociedade Brasileira de Cardiologia. SBC, quer dizer, Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? A maior causa de morte no mundo é a parada cardiorrespiratória,
né, as doenças cardiopatas, né, a cardiopatia. Então, é a maior causa de morte no mundo hoje em dia. Então, na maioria das vezes dela, no ambiente extra-hospitalar, ela é causada por doenças cardíacas isquêmicas. O que é uma doença cardíaca isquêmica, né? É uma obstrução das vias aéreas, ou das vias arteriais coronarianas, né? É uma obstrução das vias arteriais coronarianas, ou seja, o sangue que vai para o coração ali, ele recebe uma interrupção e não consegue mais, o coração não consegue mais bombear o sangue para o corpo, né? E esse coração ele para em 4 ritmos, que a gente vai já falar já já. Cada minuto sem o uso do DEA dá... Só um minuto aí. Cada minuto sem o DEA, sem você usar o DEA, a possibilidade de sobrevida do paciente cai de 7 a 10%. Ou seja, o paciente parou, teve uma parada cardíaca, né? Tu não usar o DEA ali, né? Ele cai de 7 a 10% a chance dele sobreviver, né? Então, assim como a RCP deve ser precoce, o uso do DEA também tem que ser precoce, né? Eu vou fazer a compressão, coloco o DEA e vou analisar o ritmo. Se o ritmo for chocável, aplicar o choque. Então, RCP precoce, DEA precoce também, né? Tanto é que quando você for acionar a equipe de emergência, já aciona, ó, paciente consciente, trazer um DEA, né? Então, tem que ser o DEA também, para quem não sabe, para quem não é da área, o DEA significa desfibrilador externo automático, tá? É um aparelho, é um dispositivo que a gente cola os eletrodos na pessoa, né? E esse eletrodo, ele vai ler o ritmo do coração desse paciente e vai ver se o ritmo, né, é chocável ou não. Se esse ritmo for chocável, a gente vai apertar um botão, vai disparar uma descarga elétrica nesse paciente e esse paciente possivelmente vai voltar. Na verdade, a descarga elétrica faz o coração dele parar totalmente, faz sair do ritmo que estava, parou, e com a compressão ele vai voltar, né? Então a compressão sem o DEA não é tão eficaz assim. No Brasil, evidenciou 43% de sobrevida sem sequelas. No Brasil, evidenciou 43% de sobrevida, ou seja, 43% dos pacientes que sobreviveram, eles sobreviveram sem sequelas, né? Então, para te ver, teve 43% desses pacientes que sobreviveram sem sequelas, mas teve 57% que sobreviveram com sequelas, né? Fora, eles sobreviveram com sequelas porque foi tardio o atendimento desse paciente. E outros morreram porque o atendimento passou de 10 minutos, passou de 15, de 20 minutos, que a gente sabe que até de alocar uma ambulância no local demora bastante. E após, né, após tu chegar, após 10 minutos que esse paciente está em parada, as chances são bem poucas, né? Como diz aqui que 10%, cada minuto perdido tu perde 10%, então as chances são bem poucas mesmo, né? 80% das paradas extra-hospitalares, olha esse número aí, pessoal. 80% das paradas extra-hospitalares, aquelas paradas que acontecem fora do hospital, 80% são em ritmos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Ou seja, esses dois ritmos são reversíveis. Esses dois ritmos de parada, se tiver o RCP precoce, se tiver o DEA precoce, né, esse paciente vai ter muita chance. Quando realizado com DEA e RCP, né, entre 3 a 5 minutos após a PCR, a sobrevida chega a 50% a 70%. Ou seja, se 80%, né, então chega de 50% a 70% ali a taxa de sobrevida, né, de 3 a 5 minutos ali que tu realiza a RCP, já com o uso do DEA, tu tem a chance desse paciente
tu tens 50 a 70% de chance desse paciente sobreviver, né? Então é uma chance muito grande, é quase 100%, porque tu tem 80% ali, né? E tem 50 a 70% de chance desse paciente sobreviver quando for aplicado a manobra IUDEA precoce. Então os números são muito altos, né? Muitos esclarecedor para a gente que é da área e revolta também muitas das vezes, né? Porque era uma matéria que todo mundo devia saber, não só nós que trabalhamos na área, torno a dizer que devia ser matéria escolar, porque é um assunto muito importante isso aqui, né? Se eu tiver uma parada cardiorrespiratória aqui, né? Quem vai fazer em mim? Eu não vou saber se o meu vizinho, se o meu, né, os meus vizinhos sabem fazer essa compressão torácica ou não. Então é muito importante que a gente dissemine esse conhecimento, que a gente compartilhe esse conhecimento com os pessoais. Compartilhar com a família, com os amigos, né? Isso aí pode ser, esse conhecimento aqui, tu passando, ele vai servir para ti mesmo um dia, né? Pode servir, né? Não quer dizer que vai servir. Um abraço aí, Ítalo Machado, instrutor lá do Pará, tá aqui com a gente, né? Um abraço aí, Lene Mota, Ivan Castro, parceirão aqui de Brusque, né? Caveira, socorrista, bombeiro civil, agora vai fazer o bombeiro comunitário, grande Orley, né? Decente de enfermagem, instrutor também de APH. Só gente grande aqui. Fala Ronilson, fala Naia, fala tia Rosemary, Tati, Sena Júnior, um abraço aí para todo mundo. Então eu falei sobre o uso do IUDEA, né, precoce. Então eu vou falar como identificar uma RCP, uma PCR. Chegou, paciente, tu encontrou o paciente inconsciente. O que é um paciente inconsciente? É um paciente que está desacordado, né? Ou seja, tu chegou num local, aquele paciente está desacordado. A primeira coisa que tu vai chegar é chamar ele. Senhor, senhor, né? Vai chamar pelo nome dele, se for conhecido teu, né? Fulano, fulano. Dá 2 tapas no ombro dele bem forte mesmo. Fulano, fulano. Se ele não te responder, ou seja, se ele não tiver responsivo, você vai pegar, né? Quem tiver vendo o vídeo aí, se quiser fazer, aqui a gente tem nossa garganta, tá? A traqueia aqui. E bem do ladinho aqui, entre esse músculo e a traqueia, a gente tem uma artéria aqui, que é a chamada artéria carótida. E bem aqui a gente sente o pulso, né? Como a gente está vivo, então está pulsando. Mas se o paciente tiver em parada cardiorrespiratória, se o coração dele não estiver bombeando sangue, isso aqui tu não vai conseguir sentir. Vai fazer isso aqui não mais que 10 segundos, né? Tu não pode ultrapassar essa verificação aqui, tu não pode ultrapassar de 10 segundos, né? Porque como a gente falou, no caso de PCR, tempo é vida. Então fez aqui, após chamar, chamou, não respondeu, viu aqui, não tem pulso, beleza. Se tem pulso, né, verificou que o paciente está desacordado, mas aqui tem pulso. Opa, não vou fazer as compressões torácicas, o paciente tem pulso, estou sentindo aqui, está firme, né? O paciente pode estar desacordado, desmaiado, né? Pode estar fazendo uma hipoglicemia, pode ter tido mesmo uma síncope por qualquer outro motivo, né? Então o que tu vai fazer? Tu vai monitorar esse paciente, ligar para o serviço de emergência, para o 192, né? E falar, ó, o paciente aqui é inconsciente, mas ele está com pulso, então tu não vai fazer nada. A partir do momento que tu identificou que esse paciente está sem pulso, né? Lembrando que o paciente inconsciente você verifica na artéria carótida. Paciente consciente, tu chegou para cara tá com mal-estar, mas está acordado, né? Vai ver aqui no pulso radial, né? Tem gente que chega e vê paciente acordado, vai verificar aqui, isso não pode, tá? Verifica no radial. Se o paciente estiver inconsciente, aí você já vai direto para cá. Não tem pulso, não respondeu, beleza, o que é que eu vou fazer agora? Esse paciente está em parada cardiorrespiratória, por isso que não tem pulso aqui, por isso que você não sente o pulso dele, né? O que é que você vai fazer? Chama ajuda, né? Fulano, né? Se tiver alguém contigo, fulano, liga para o SAMU.
pede para trazer o DEA, né? Esse fulano vai ligar pro SAMU, ó, o cara tá inconsciente aqui para vocês trazer o DEA, né? Por que trazer o DEA? Porque o DEA também é um material importante. Sem o DEA ali, as chances são mínimas. Porque a fibrilação ventricular e o ataque cardíaco ventricular ele só vai ser revertido após a desfibrilação, né? Que é o choque que o DEA vai aplicar. Então, após chamar ajuda, né? Tem certeza que esse paciente está em parada cardiorrespiratória, né? Aqui nós temos uma linha chamada linha mamilar. Nós temos o mamilo, né? No homem, o mamilo, e bem aqui no meio nós tem a caixa torácica, né? E na caixa torácica, bem aqui, a gente tem o externo, tá? Então, entre os peitos, aqui em cima desse osso duro que vocês têm aqui, chamado externo, você vai apoiar uma mão e colocar outra por cima, né? Assim, ó. E vai esticar os braços, tá? Esticar os braços, deixar os braços sempre retos e começar a fazer a compressão, né? Tu vai mexer o teu corpo aqui, ó, a tua cintura, tá? Teus braços vão continuar retos, né? E nisso, na profundidade, em adulto, de 5 a 6 centímetros. Em lactente, de 4 a 5 centímetros. Sempre deixando expandir o tórax, né? Sempre deixando expandir o tórax. Isso se chama compressões cardíacas. Você vai estar fazendo... O coração ele faz a sístole e a diástole. Sístole e diástole, né? Na forma natural dele ele vai fazer isso. E de uma forma mecânica, de uma forma externa, né? Que é a sua compressão, ela vai ajudar o coração a fazer isso. Com a sua compressão, o coração vai continuar fazendo isso, né? Aí que acontece? Você fazendo compressão, o coração fazendo isso, vai começar a oxigenar o cérebro do paciente, né? Vai começar a oxigenar. O sangue vai começar a oxigenar. Então, tu vai estar dando mais chance para esse paciente sobreviver. Colocou o DEA, instalou o DEA vai realizar, vai reanimar, analisar o ritmo. Se o ritmo for chocável, ele vai aplicar o choque, né? Agora, se tu não tiver o DEA, se tu não tiver o equipamento que é chamado de BVM, que muitos conhecem por AMBU, mas o nome é BVM, que é a bolsa válvula máscara, que é que a gente faz a ventilação. Lembrando que são 30 compressões e 2 ventilações, tá? São 30 compressões e 2 ventilações em paciente com parada cardiorrespiratória. Se tu não tiver o BVM, se tu não tiver o Pocket, né? O Pocket é uma máscara que a gente usa, que ela tem uma válvula que a gente assopra, o vento vai para esse paciente e não retorna para a gente. Então a gente não tem chance de se infectar por esse dispositivo chamado Pocket, tá? Então o que acontece? A American Heart Association, ela diz que se tu não tiver nenhum dispositivo desse, né, tu pode aplicar só as compressões. Tu pode chegar e aplicar só as compressões. Por quê? Porque o paciente, né, muitas das vezes tu não conhece, não sabe quem é, não sabe o que levou ele a fazer aquela parada cardiorrespiratória. Aí tu vai fazer um boca a boca nesse paciente. Aí esse paciente, né, vai a óbito e tu fica contaminado, né? O paciente pode ter uma meningite, pode ter uma tuberculose, né? Pode ter uma coronavírus, que agora a coronavírus também está bem evidente no Brasil, né? Tem bastantes casos no Brasil já, né? Então, de repente, esse paciente está com uma doença assim contagiosa, você vai lá e faz o boca a boca. O paciente morre e você fica contaminado. Então, uma coisa que o socorrista tem que zelar sempre, o socorrista tem que zelar primeiro pela segurança dele, né? Porque se ele morrer, ele não vai ter mais como salvar as outras vidas. Então, ele tem que zelar primeiro, nós temos que zelar primeiro pela nossa segurança. Então, nunca fazer o boca a boca. A não ser que seja, né, claro, um filho, uma filha, um pai, a mãe, seja o parente, o cara vai fazer, né? Porque sabe, conhece, convive, então vai fazer. Outra coisa que acabou também, que antes as pessoas faziam, alguns quartéis do bombeiro ainda usam, né? Que é quando eu falei lá na parte que tu vai ver se o paciente está responsivo. Se não tiver responsivo, verificar o pulso, né? E se não tiver pulso, iniciar a RCP. Antigamente se fazia um procedimento chamado VOS, né? Que era o V
ouvir e sentir. Ou seja, tu pegava ali o paciente, botava a tua mão no tórax do paciente, né? E botava o ouvido na boca do paciente, e olhando pro tórax, que vendo se o tórax estava expandido, e com a outra mão aqui na carótida do paciente, que era o ver, ouvir e sentir, né? Mas esse protocolo já foi quebrado, né? Hoje em dia ele é o CABDE, né? Tu vai ver a circulação, vai ver as vias aéreas, vai ver se o paciente respira, vai chamar ele, se ele está responsivo. Se ele estiver responsivo, é porque ele está respirando, né? Se ele falar, bater nele, senhor, ele, né? Ele está respirando, né? Se ele falar contigo, é porque a via aérea dele está desobstruída. O que é que tu vai fazer? Tu vai ver se tem alguma obstrução na via aérea dele, porque ele pode ter parado, pode ter tido essa parada cardíaca realmente porque tinha alguma coisa obstruindo a via aérea dele. Ele fez primeiro uma parada respiratória e pós fez uma PCR, né? Então é sempre bom verificar a cavidade oral desse paciente para ver se não tem nada obstruindo, né? E falar também sobre os ritmos que eu disse que eu ia falar. Então, existem 4 ritmos. Cadê os ritmos? Existem 4 ritmos de paradas cardiorrespiratórias. E 2 delas são reversíveis, né? 2 delas você aplica o DEA, você aplica o choque e você consegue reverter esse quadro desse paciente. Que eu falei que agora há pouco aqui, que quando o DEA é usado após de 3 a 5 minutos após a PCR, o paciente tem de 50% a 70% chance de sobrevida, né? Então as chances são muitas. Esses ritmos que o coração para, né, na sua maioria das vezes por doenças isquêmicas, são FV, que é fibrilação ventricular, TVSP, que é taquicardíaca ventricular sem pulso, TV, que é o taquicardíaco ventricular, e a sistolia, né? E 2 desses aqui são chocáveis. Quais são os chocáveis? Que é a fibrilação ventricular e o taquicardia ventricular. Esses 2 aqui são os mais comuns. 80% dos casos de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, que é os casos de parada cardiorrespiratória fora do ambiente hospitalar, 80% dos casos são esses aqui, né? Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Então, se tiver alguém ali capacitado, qualificado a fazer essas compressões cardíacas, o paciente tem chance de sobreviver de 50% a 70%, né? Você vai fazer as compressões torácicas, que são 32 ventilações. Isso se você tiver algum dispositivo, né, como a máscara pocket que eu te falei, que coloca aqui, o AMBU, que é conhecido, que é o BVM, conhecido como AMBU, né, você vai fazer ventilação. Se não, né, o que dizem, eu não tenho AMBU, não tenho pocket, eu tô sozinho aqui, né, mesmo que eu saiba fazer RCP, mas eu não tenho nenhum dispositivo para ofertar oxigênio para esse paciente. O que é que eu vou fazer? Somente as compressões, né? Fazer 30x2? Não. Fazer compressões interruptas até o paciente acordar ou até chegar o SAMU ou suporte avançado, né? Ou bombeiro, não sei como é aí na sua cidade. Tem cidade que não tem SAMU, mas tem bombeiro, né? Então, eu não tenho dispositivo para ventilar o paciente, vou fazer as compressões até chegar o suporte. Agora, fora o 30x2, né? O paciente foi entubado, aí as coisas já mudam, né? Seguindo o protocolo da RA, seguindo o protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, paciente estando no extra-hospitalar, que é no ambiente fora do hospital, ou estando no intra-hospitalar, né? Passou a vias aéreas definitiva. O paciente teve um tubo aplicado ali. Aí já sai do 30x2, né? Lembrando que o 30x2 são 5 ciclos,
de 30 por 2, que vai dar mais ou menos 2 minutos cada 5 ciclos, né? Parou os 5 ciclos, verificou o pulso, né? Medicamento no suporte avançado. Ou o paciente voltou, né? O paciente mostrou reação, né? Se mexeu, verificou o pulso, teve pulso, parou. Colocar o paciente lateralizado em posição de conforto e parar a RCP, tá? Eu vi um vídeo uma vez aí que o cara tava fazendo assim, tirando o braço da mulher lá, que tava fazendo compressões cardíacas nela, e ela continuando. Só faltou dizer assim: senhor, se acalme que eu tô fazendo o senhor voltar a viver. O cara começou a se mexer assim e a mulher continuou fazendo. Não é assim não. A RCP, ela é feita, né? A ressuscitação cardiopulmonar, as compressões torácicas, ela é feita até o paciente voltar, né? Ou até ser determinado por médico que o paciente foi a óbito, né? Lembrando que quem determina se o paciente está em óbito ou não é o médico, né? A gente não tem esse poder, salvo em algumas situações, né? Chegou lá no local, o paciente está decapitado, né? Está com a cabeça fora do lugar, a gente sabe que esse paciente está morto. Então a gente pode dizer, ó, paciente sem chance, né? Ferimentos incompatíveis para a vida, né? Ou então foi achado um corpo que estava há 7 dias perdido, a gente achou aquele corpo ali, né? Já está em estado de decomposição. Aí a gente, como socorrista, a gente pode dizer, ó, esse paciente já tá em óbito já, não tem mais o que fazer. Nesses casos a gente, né? Casos óbvios assim, a gente pode dizer que o paciente está em óbito. Mas tirando esses casos, a gente não pode falar que o paciente está em óbito, né? Chegou lá, o paciente está desacordado, acabou de acontecer um acidente, alguma coisa, o paciente pra gente ele está em PCR. Aí já o suporte avançado, o médico ele pode dizer, não, o paciente está em parada, tá em óbito no caso. Então, onde você deve fazer a RCP nesse paciente? O paciente está em cima de uma cama de mola, uma cama de colchão. Você não pode fazer a compressão torácica em cima de um colchão, né? Sempre tem que ser em cima de uma superfície rígida. Se o paciente estiver no colchão, você arrasta ele do colchão, coloca ele no chão e vai fazer as compressões ali no chão, né? Se ele está na ambulância e ele entrou numa PCR, você vai colocar uma maca rígida embaixo da maca, embaixo do paciente, e começar as compressões, né? Porque imagina só, as compressões que tu faz é de 5 a 6 centímetros, né? Então é quase ali o volume do colchão. Então se tu empurrar, tu não vai estar comprimindo o tórax, tu vai estar apenas empurrando o colchão, o paciente junto com o colchão. Então a sua RCP não vai ser eficiente, né? Lembrando que as chances de sobrevida do paciente aumentam muito quando a RCP é precoce, quando o uso do DEA é precoce e quando a RCP é eficaz. Quando você sabe fazer uma RCP de qualidade, né? Faz a RCP ali no ritmo de 100 a 120 compressões por minuto, né? Paciente sem tubo, 30 compressões e 2 ventilações, numa profundidade de 5 a 6 centímetros. Paciente após o tubo, após intubação, as coisas já mudam. Você vai fazer compressões interruptas e ventilações a cada 6 segundos, né? Então você vai fazer compressões interruptas no ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. Durante 2 minutos, né? Você vai fazer essa compressão durante 2 minutos. O que está na ventilação, o socorrista que está na ventilação, ele vai fazer a ventilação de 6 em 6 segundos, ou seja, 10 ventilações por minuto, né? Como é que ele vai saber, né? A gente usa uma técnica, né? 1 em 1.000, 2 em 2.000, 3 em 3.000, 4 em 4.000, 5 em 5.000, 6 em 6.000, ventila, né? Que vai dar mais ou menos ali os 6 segundos. E outra técnica que a gente usa também quando a gente conta os 30 por 2, né? A gente vai fazendo as compressões, em silêncio, contando na cabeça. Aí quando chega em 25, a gente começa a contar em voz alta. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Falou 30, parou, o que está na ventilação vai fazer as 2 ventilações, né? Então, a gente usa essas técnicas para não cansar.
Porque uma vítima, eu já tive várias vítimas com parada cardiorrespiratória, né? Uma vítima ali para te fazer as compressões torácicas cansa bastante. Tu tem que ter preparo físico, maninho. Se tu não tiver, vai pedir arrego, né? Por isso que às vezes o cara diz, ah, o socorrista é gordo, é forte e tal. Menino, eu sou gordinho aqui, mas eu me garanto. Né? Então às vezes tu vê um cara aí que é obeso, que não sedentário e é socorrista, é difícil nessas horas, porque realmente necessita de um preparo físico. Imagina só tu pegar um paciente ali, fazer as compressões torácicas que tu tem que fazer com força, que tu tem que fazer esse tórax se aprofundar entre 5 e 6 centímetros, e essa caixa torácica nossa aqui é dura, e para te fazer isso tu tem que fazer força, né? Então tu tem que ter preparo físico. Eu já fiz compressões torácicas no paciente, eu mais um colega meu do SAMU, a gente já fez 50, 60, não sei se era 50 ou 40 minutos, né, que o médico mandou a gente continuar fazendo, e a gente continuou fazendo, né? Eu com macacão, com bornal, com bota, pingando de suor, e as outras técnicas, o pessoal trazia água pra gente, a gente bebia água, ficava revezando ventilação e compressão, ventilação e compressão, 2 minutos cada socorrista. E cansa. E depois disso tu tem que estar preparado para as outras ocorrências, que teu plantão é de 24 horas. Então o preparo físico é fundamental. As profundidades das compressões em lactente, elas mudam, né? Ela fica de 4 a 5 centímetros a profundidade. E também quando se tem 2 socorristas no lactente, você faz 15 compressões e 2 ventilações. Eu tenho um socorrista, eu faço 30 ventilações por 2 ventilações. Lembrando que a gente está falando lactente, né? Quando eu tenho 2 socorristas, ou seja, 2 pessoas, eu faço 15 compressões para 2 ventilações. 15, 2, 15, 2, 2 socorristas. Um socorrista, 30 por 2. Deixa eu ver aqui meus papéis, minhas anotações. Olha, um abraço a primarada chegando aí, rapaz. Só parente agora, Maílson, Elbi, Moisés. Um abraço aí, meus primos. Saudade de vocês. Vamos falando um pouco aqui sobre minhas experiências, meus estudos aqui sobre paradas cardiorrespiratórias. A causa de morte mais comum no mundo. Falar aqui sobre o uso do DEA em paciente molhado também, que eu falei que ia falar, né? Às vezes o paciente chegou ali, o paciente está suado, está molhado, né? E o DEA é um dispositivo que vai dar um choque nesse paciente. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que enxugar, né? Enxugar o tórax desse paciente, enxugar a parte que vai ser aplicado o eletrodo, para poder aplicar o eletrodo nesse paciente. Se tu aplicar com o paciente molhado, né, ele não vai colar, ele vai escorregar e não vai ser eficiente também, é capaz de queimar o paciente, que ele solta uma descarga elétrica muito grande. E se o paciente tiver o tórax, seu peito cabeludo, né, você vai fazer um procedimento chamado tricotomia nesse paciente, ou seja, você vai raspar, nada mais é que raspar o cabelo desse peito, do peito do paciente, aonde você vai aplicar onde você vai aplicar o eletrodo, tá? Aí vai tirar os cabelos, senão o cabelo vai empatar. E outro detalhe também sobre o DEA, é que na hora que o DEA, que for aplicar o choque, que você tiver com um parente, um familiar seu, um amigo conhecido, que você vê o socorrista aplicar o choque nesse paciente, ele vai falar, todos se afastem, né? Choque indicado, o aparelho vai falar. Ele vai aplicar o choque, o paciente vai fazer assim. E nisso que o paciente fizer assim, que recebeu a descarga elétrica, se ele pegar em ti, maninho, tu vai pegar um choque também, tu vai entrar numa parada cardiorrespiratória também. Então, sempre que tiver um paciente em parada cardiorrespiratória que for aplicado o choque, mantenha a distância, né? Outra coisa importante também, nós socorristas, né? Tem alguns socorristas vendo aí também, a gente tem que falar assim, ó. Quando o DEA fizer assim, choque indicado, né? Você vai falar assim, eu tô livre. O colega vai falar, eu tô livre. Todo mundo com a mão para cima. O que tá lá perto do DEA vai aplicar o choque,
né? É sempre bom, às vezes no calor do momento ali, o que tá ali perto do DEA fala choque indicado, aí o cara já vai apertando o botão e acaba matando todo mundo, né? Então é bom se atentar nesse detalhe também. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, pode mandar aí nas perguntas aí, nos comentários, que eu respondo aqui, viu? Outro dia que eu tiver um manequim de RCP, eu mando um vídeo aqui pra vocês. Então depois eu tive uma ideia aqui. Depois dessa live, eu vou colocar um vídeo, não meu, vou pesquisar um vídeo no YouTube, no Google, né? De como é a compressão torácica, para vocês verem como é que faz, tá? Eu ver um vídeo confiável, que tem uns vídeos aí que não são confiáveis. Vou procurar um bom vídeo para botar para vocês aí, para vocês verem o que é as compressões torácicas. Outra situação também, que eu esqueci de falar, que se aplica a RCP, é em paciente que está em gasping. Que é o paciente em gasping, né? Chegou lá, o paciente está assim, ó. O paciente está tentando respirar, não está conseguindo. Tu vai verificar o pulso desse paciente, esse paciente está em pulso, né? Ele tem pulso. Muita gente às vezes pensa, não, mas ele está respirando. Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele já não tem mais pulso, ele está em gasping, se chama gasping, né? Então nessa hora tu já vai começar a aplicar RCP, mesmo que ele esteja fazendo esse movimento. Ele vai tá tentando respirar, mas não está conseguindo. E o coração dele já parou, então você vai começar a fazer as compressões torácicas nesse paciente. Então, pessoal, acho que eu já falei bastante aí. Não sei se vocês quiserem tirar alguma dúvida aí, quem quiser, né? Esse vídeo era para ser curto mesmo, era só para falar alguns números, o que é RCP, o que é PCR, né? Quais são os 4 ritmos, quais deles são chocáveis e não são, né? Outras situações também, né? Que um dia desse, fala Noé, seu paixão, meu querido primo, um abraço para ti também, tamo junto. Então, né, o pessoal dos técnicos de enfermagem, socorrista, né? Agora esses tempos o pessoal levantou uma dúvida sobre a questão de RCP em paciente traumatizado, ou seja, o paciente sofreu um trauma, né? Sofreu um acidente ali, né? E você vai fazer RCP nesse paciente. Depende muito da cinemática, né? Do trauma também. Tu chegou ali, tem um carro com apenas 30% de destruição ali na frente daquele carro, né? O paciente está lá muitas das vezes sem ferimento nenhum. O que pode fazer ter feito aquele paciente bater no poste ou no muro, alguma coisa assim, ele pode ter tido mal súbito antes, ele pode ter tido uma RCP antes de bater, né? Então tem que ter esse cuidado aí no caso de trauma, né? Porque nem todo paciente, por exemplo, morreu por causa do trauma. Às vezes ele morreu porque ele teve um mal súbito antes, né? Então tem que se atentar para esse detalhe aí. Outra questão bem polêmica também, eu ouvi num grupo de técnico de enfermagem esses dias aí, até coloquei meu comentário lá, que se o paciente tivesse uma faca cravada na costa, né? O que é que era para fazer? O que seria feito se o paciente tivesse essa faca cravada na costa? O Dr. Leonardo Kremet, quem quiser ver também tem um vídeo lá no YouTube falando sobre isso. Cara fera pra caramba. E ele falou que isso depende muito também do conhecimento do socorrista, né? Da carga técnica que o socorrista carrega para poder lidar com essa situação. Porque se eu tiro a faca, né? Se eu tiro a faca, o paciente vai ter uma hemorragia, né? Então a hemorragia vai matar mais rápido do que a própria PCR, né? Que o paciente já está em parada cardiorrespiratória. Então tirou a faca, o paciente vai começar a sangrar. Que provavelmente o que já levou a ele a ter essa PCR foi a hemorragia, né? Tanto interna como externa. Então, se tu tirar a faca, vai fazer sangrar mais ainda. E tu fazendo a compressão, tu vai estar bombeando o sangue, né? E automaticamente que tu vai estar bombeando sangue, o sangue vai estar saindo pelo aquele ferimento. Então, não se tira a faca,
tá? Não se tira a faca. O paciente já vai estar sem pulso. Tu vai ligar para regulação e vai falar, ó, tô com essa situação aqui, ó. O paciente tá com uma faca encravada, tá sem pulso, né? Aí o médico da regulação é que vai dizer, olha, então o paciente já vai estar em óbito, né? Então o médico da regulação que vai definir se está em óbito ou não é o médico da regulação. Ele pode dizer por telefone, porque nós, no local da ocorrência, nós somos olhos deles, né? Então a gente fala, doutor, o paciente aqui está com uma faca na costa, né? Não tem como fazer RCP, se nós tirar a faca, a gente não vai conseguir conter hemorragia. A gente não vai conseguir, não vai ter material suficiente para isso, não tem recurso para isso, né? Tirou a faca ali, pode até colocar umas gases, fazer uma hemostasia ali, mas sem chance para esse paciente ter o retorno, né? Então, se for um paciente que for atendido pelo suporte avançado, aí a história muda, né? Aí já vai ter medicação, né? Já vai ter o suporte avançado ali, o médico vai poder fazer uma laparotomia, se não me engano o nome do procedimento, que faz um corte aqui nos arcos costais, e o médico consegue colocar a mão dentro do coração desse paciente, né? Ou seja, ele vai fazer uma fissura e vai colocar a mão no coração desse paciente e fazer a compressão direto no coração, né? Mas isso, suporte avançado, e o médico também que tenha uma experiência vasta aí nesse assunto, ele vai fazer isso. Mas dificilmente um paciente, pelo menos o que eu já vi, né, 8 anos de profissão, dificilmente um paciente que foi esfaqueado, que teve várias perfurações no corpo ou nas costas, né, dificilmente ele vai sobreviver após uma parada cardiorrespiratória. Porque o que levou ele até aquela parada cardiorrespiratória, né, foi a perda de volume, a perda de sangue. Então dificilmente, se você não conseguir ofertar sangue para ele, não conseguir ofertar, né, medicação para ele ali, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Então nesses casos é bem complicado para a situação do socorrista. Fala, Renato Lima! E aí, Renato? Olha o Ova, mano, tá por aqui também. Lisonjeado aí desses caras me ver aqui. Fala, Josué, o Igor, DJ Igor, Alan, olha, DJ, um cantor aqui. Juliana Amaral, minha esposa, vendo aqui também. Maiara Rosário, Jailson Guimarães, Moisés Paixão, Maílson Paixão, Alcione Galdino, João Neto. Fala, Neto, e aí, meu patrão? Olha o Johnny Santa Brígida, mais conhecido como Mamado. A Nete também olhando aí, mulher do Renato, esposa do Renato, né? Charlete, Escola São Luís de Pirabas. Olha, tô sendo assistido até por uma escola. Escola São Luís, Maria Silva, Elisa Lima, grande instrutor Ítalo Machado, Lene Mota, Edinaldo Dinho. Fala, Dinho, beleza, Dinho? Ivan Castro, Joelma, fala, Joelma, saudade de ti, saudade do nosso tempo de infância. O Orleio, Ronilson Almeida, Anaia Barroso, Rosimeire, minha tia, Rosimeire Oliveira, Tati Carmo, Sena Júnior, Ronilson Almeida, Ken Silva, Quininho, Antônio Reginaldo, olha, rapaz, Antônio Reginaldo, Maria de Fátima, um abraço aí para todos vocês aí. Estrela da Manhã, a Sol, o David, técnico de enfermagem de São João de Pirabas, que tá brilhando aqui em Brusque, David, Claudio Honor, Gordo, um abraço, Gordo. O Alisson Barros, olha o Alisson, meu irmão. E aí, Alisson, beleza? Como é que tá, cara? O Helder Rodrigues, Nil Ferreira, e aí, Nil, como é que tá, cara? Manda um salve aí depois no WhatsApp aí, nunca mais a gente se falou, pô. Leia Santos, Ezequiel. Pessoal, é isso aí, né? Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui para quem quiser ver. Eu não vou excluir, tá? Quem quiser rever o vídeo, pode rever aí. O pessoal não mandou nenhuma pergunta aqui nos comentários, né? Mas podem rever depois o vídeo aí, se não há dúvida, qualquer coisa. Meu WhatsApp tá aí. Pode chamar lá no WhatsApp se quiser que eu mande o material que eu usei como base nesses meus comentários, né? Que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia,
que eu usei. E eu usei também algumas coisas da Associação Americana do Coração. Fala Lucas Anela, bombeiro comunitário de Floripa. Pessoal, o Lucas aí, ele é bombeiro comunitário, né? Lá no meu estado, no Pará, né? Sou paraense com orgulho. Lá no meu estado o pessoal não sabe o que é o bombeiro comunitário, não tem pra lá, tá? O que é o bombeiro comunitário? O bombeiro comunitário é um civil, como nós, né? Que faz um curso básico, que é chamado aqui de SEBAI, junto com o bombeiro militar. Ele faz esse SEBAI, que é o curso básico, né? Que tem, não lembro, Lucas, se tu puder colocar o tanto de hora aí que tem o SEBAI aí, tu me coloca aí. Ele faz o SEBAI, né? Após o SEBAI ele faz o CAE, né? Que é o já mais avançado. E após a conclusão do CAE, ele vai tirar plantão. Olha que legal isso. Ele vai tirar plantão voluntário junto com os bombeiros militares, né? Ele vai operar ali junto na BTR, na ASO, né? No resgate. Então ele vai trabalhar junto com o bombeiro ali de uma forma comunitária, né? Uma forma voluntária. Então aqui em Santa Catarina tem, não sei, nunca ouvi falar que outro estado tem, mas aqui em Santa Catarina tem isso. Inclusive o meu colega Ivan, que está assistindo aí, ele está fazendo também, vai fazer agora, fez o SEBAI e vai fazer o CAE. Aí a gente trabalha após formado, né? Que faz o SEBAI, faz o CAE, trabalha junto com os bombeiros militares, né? Então, quem gosta de adrenalina, quem quer entrar para essa área, quem quer trabalhar, esse curso é bem importante para trabalhar junto com os bombeiros militares. E após esse curso também tu te torna um brigadista particular registrado pelo bombeiro. Aqui em Santa Catarina, para te ser um bombeiro, eu sei que isso não tem nada a ver com o assunto que eu estava falando de RCP, mas eu já falei o que eu tinha que falar e também não mandaram nenhuma dúvida aqui. Mas aqui em Santa Catarina, para te fazer a cobertura de um evento, mesmo tu sendo bombeiro civil, né, tu tem que ter o curso, tu tem que ter a prova, o certificado de brigadista particular. Ou seja, eu sou bombeiro civil, né, me formei. Ou eu fiz o bombeiro comunitário, sou bombeiro comunitário, né? Eu tenho que ter uma certificação expedida após prova, expedida pelo Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina, para mim poder trabalhar nos eventos como brigadista, né? Ou como socorrista nos eventos. Então, pessoal, um abraço aí. Fala Lucas, Ana, Wagner Ferreira, Josué Santos. Abraço aí para todo mundo. Prazer estar com vocês. Estamos juntos. Após aqui eu vou colocar um vídeo de compressões torácicas que eu falei na forma teórica, né? Falei da parte teórica. E vou deixar lá para vocês depois um vídeo no meu Face. Quem quiser ver lá, quem quiser me seguir, me adicionar como amigo, pode mandar convite que eu vou aceitar, né? E eu vou colocar lá como é a compressões torácicas, como é feito. Eu falei aqui das partes teóricas, não tinha como eu mostrar aqui que eu não tenho material para isso, mas eu vou mostrar lá como é a parte da prática em um vídeo que eu vou postar daqui a pouco. Um abraço para Amanda Leitão, grande Amanda Leitão, né? Coordenadora da Malché, uma das melhores escolas aí do Pará, de socorrista, de bombeiro civil, a PH, né? Amanda Leitão aí, já conversei muito com ela. Ela é muito fera no atendimento pré-hospitalar. Ela conhece muito, sabe muito sobre o assunto, né? Então é uma das referências aí no Pará. Assim também como o meu amigo Ítalo Machado, né? Da empresa Arpia Treinamentos, que é uma empresa também que assumiu o papel que eu tinha aí no Pará, né? Ele levou adiante o projeto. Eu criei aí no Pará o curso, que é esse da camisa que eu tô aqui, que é o curso APH Operacional. Tivemos a primeira edição, foi um sucesso. Tivemos a segunda edição, foi um sucesso total. Agora vamos ter a terceira edição em Viseu. Vai ser sucesso também, tá? O APH Operacional, um dos cursos tops aí do Pará, tá? Então você que é do Pará aí, procure o Ítalo Machado, ou então me chame aí no WhatsApp, que eu te passo o contato dele. Um abraço aí para vocês. Também tem meu colega Vitor, instrutor Vitor Souza, de Castanhal, da Biotraining, né? O Vitor também é um cara decente de enfermagem, técnico de enfermagem, trabalhou na UPA, trabalha no SAMU. É um cara que conhece da área, um cara fera, PhD em APH também. Então aí no Pará tem muita gente boa, muita gente
que conhecem realmente sobre o assunto. Pessoal, tamo junto, um abraço. Dessa vez eu vou embora mesmo, que eu já me despedi umas 10 vezes. Tchau, tchau. Fique com Deus. Que Deus abençoe a família de vocês.